De volta ao vivo nesta terça-feira e é hora da nossa conexão ao vivo, diretamente com os Estados Unidos, onde está acontecendo a Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você já sabe que a nossa equipe está cobrindo todos os detalhes da Conferência Geral e quem fala ao vivo de lá, novamente, é a Gabriela Frontini. Ela nos atualiza sobre as principais decisões tomadas nesta terça-feira. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos que acompanham Revista Novo Tempo. É um prazer estar aqui novamente para dar as notícias dessa Assembleia Mundial da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontece durante toda essa semana aqui em St. Louis, no estado do Missouri, Estados Unidos. Olha, a gente está no início da semana, hoje ainda foi o segundo dia, mas muitas decisões importantes foram tomadas. Depois que a gente fez a nossa participação ao vivo aqui no Revista, ontem à noite já saiu o nome do líder mundial da Igreja Adventista, que é novamente pastor Ted Wilson, foi eleito por mais um mandato. Eu vou pedir para a produção colocar algumas imagens dele enquanto eu leio aqui algumas informações. Esse vai ser o terceiro mandato no cargo que começou a ocupar em 2010, pastor Ted Wilson. Agora com 72 anos de idade, Wilson é nascido em Tacoma Park, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Antes de trabalhar ali na função atual, o pastor teve uma história longe da sua terra natal. Ele atuou na divisão África-Oceano Índico, com sede na Costa do Marfim, ou seja, uma experiência bem diferente ali da cultura dele, né? E em outro momento ele também foi presidente da divisão Euroasiática com sede na Rússia. O presidente da Associação Geral tem doutorado em Filosofia da Educação Religiosa pela Universidade de Nova York. O pai dele, pastor Neil Wilson, também já ocupou esse cargo. E em 23 de junho, o Wilson completa 12 anos no cargo. E outra pessoa, já hoje de manhã tivemos outra decisão importante, que é a votação do secretário da igreja. E o pastor Ayrton Keller, que a gente aqui da divisão sul-americana conhece bem, aqui na América do Sul, ele foi eleito mais uma vez por mais um mandato. Vou pedir para a produção colocar algumas imagens dele aí. O pastor Ted Wilson, o pastor Ayrton Keller, foi eleito secretário executivo da Associação Geral da Igreja Adventista. Ele já ocupa a função desde 2021. Na época foi eleito para substituir o pastor DT, que havia se aposentado, né? E na época a votação foi feita pela comissão diretiva da Associação Geral. E essa foi a primeira vez que ele foi eleito para um cargo em uma Assembleia Mundial da Igreja. O pastor Ayrton é brasileiro e, como eu falei, já ocupou o cargo de presidente da igreja para toda a América do Sul. E outra decisão importante também, na manhã de hoje, foi a votação do tesoureiro para a Igreja Mundial. O pastor Paul Douglas foi escolhido como tesoureiro, ele é jamaicano e, assim como o Ayrton, já estava no cargo desde o ano passado. Antes disso, ele era diretor do Serviço de Auditoria da Igreja. E agora ao meu lado eu recebo o Felipe Lemos, ele que é diretor de comunicação, de assessoria de comunicação para toda a América do Sul. Felipe, obrigado aí por atender o nosso chamado. Hoje foi apresentado o relatório da Secretaria Mundial. Dá um panorama geral para a gente ali do que aconteceu. A gente viu muitos membros saindo da igreja durante a pandemia e uma preocupação da igreja em cuidar desses membros e, de repente, fazer alguma coisa para que a gente possa trazê-los novamente para dentro da igreja. Comenta um pouquinho com a gente, por favor. Bom, Gabriela, é o seguinte, a gente vê que nesse relatório 3 pontos chamaram a atenção. O primeiro deles é o que você justamente falou agora. Os mais de 21 milhões e 900 mil membros que a igreja hoje tem no mundo estão constantemente se preocupando com a própria saída de pessoas, né? Isso ficou muito claro durante a época da pandemia e o relatório apresentado pela Secretaria mostrou isso, ao mesmo tempo que falou da preocupação com iniciativas, então, que possam reter e trabalhar o discipulado, que é a maneira de manter as pessoas envolvidas na missão, no trabalho, para que elas não saiam da igreja. Então essa foi uma das primeiras preocupações, não apenas levantar estatísticas, mas também pensar em um planejamento para que as pessoas continuem sendo membros ativas e motivadas. Outro aspecto importante do relatório da Secretaria foi o envio de pessoas como voluntários ou como famílias missionárias para países onde não há praticamente presença cristã e muito menos adventista. Ou seja, a igreja está muito preocupada em aumentar
os recursos para enviar essas pessoas a essas regiões. Isso ficou muito claro, né? Hoje nós tivemos mais ou menos a informação de que em torno de 9 mil voluntários já serviram nos últimos 7 anos, jovens que vão fazer trabalhos comunitários, sociais e religiosos em outros países por até um ano. E o terceiro ponto que o relatório apresentou foi a importância de uma centralização e uma sistematização dos dados, ou seja, a Igreja Adventista tem investido muito num controle muito profissional desses dados para que as pessoas possam realmente saber quantos membros há em todas as regiões, em todos os países, em todas as áreas, para que elas possam realizar e elaborar projetos mais adequados e mais consistentes também. Perfeito. E a gente vê realmente uma organização muito forte aqui na igreja, né? Agora o relatório da tesouraria, Felipe. A gente sabe que uma das características importantes da Igreja Adventista é a questão da auditoria, né? Existe uma rigorosidade, digamos assim. Comenta um pouco sobre esse relatório com a gente. Sim, a Igreja Adventista em nível mundial, nos últimos anos, contratou uma auditoria, uma grande auditoria, uma empresa, né, especializada para que ela pudesse fazer uma verificação das próprias auditorias internas que a igreja tem. Com o objetivo de quê? De mostrar transparência, de mostrar a confiabilidade e o cuidado com os recursos financeiros. E o relatório que eles apresentaram dessa auditoria foi muito positivo, mostrando que todos os trabalhos que a igreja tem feito, ou grande parte deles, está de acordo com os próprios regulamentos da igreja. Ou seja, a Igreja Adventista foi verificada por uma empresa externa e foi atestado a idoneidade no trabalho da gestão dos recursos financeiros. E um outro aspecto que também apareceu no relatório que o pastor Paul Douglas coordenou aqui foi justamente essa preocupação de aumentar os fundos de investimentos para custear o trabalho social, religioso da igreja em países onde hoje praticamente a Igreja Adventista não está presente, mas os recursos estão aumentando. Só para você ter uma ideia, mais de 420 milhões de dólares nos últimos anos foram mandados para países onde a igreja está procurando dar a sua participação ser relevante e que muitas vezes nem tem presença cristã muito significativa. E isso tem aumentado a cada ano. Então, esses são os destaques principais aí do informe, do relatório da área financeira da Igreja Adventista no mundo. Ok, a gente ainda tem muitos outros relatórios a serem passados aqui, né? Muitas votações a serem feitas também. E quem sabe a gente volta com você em outro momento aqui. Felipe, muito obrigada pela sua participação por enquanto. Boa noite para você. Gente, ontem eu cheguei a comentar, né, a pincelar aqui com vocês sobre um batismo muito interessante, muito emocionante que aconteceu de pessoas das Filipinas. Eu pincelei um pouco com vocês, mas a gente teve condições de fazer um breve VTzinho, uma breve reportagem para mostrar mais detalhes deste momento emocionante. Pode rodar o VT. Um dos momentos mais emocionantes foi ao ouvir a história que veio das Filipinas. Durante muito tempo, houve uma guerra nesse país entre o lado rebelde e o governo filipino. Infelizmente, 400 mil pessoas perderam a vida por causa desse confronto. Mas em 2017, a Rádio Mundial Adventista começou a transmitir estudos bíblicos e sermões evangelísticos. A mensagem foi tão poderosa que inclusive os rebeldes que se escondiam na selva começaram a ouvir as palavras de esperança. Depois disso, muitos deles entregaram suas vidas a Deus. E foi nesse processo que o governo resolveu conceder anistia aos ex-rebeldes. E essa história continua. O coronel Eric, que a princípio queria matar os rebeldes, vendo a conversão e a mudança na vida deles, também decidiu dar a sua vida a Deus através do batismo. Depois de muitos anos, ambos os exércitos filipinos finalmente se abraçaram e reconheceram que não são mais inimigos, mas irmãos em Cristo. E aqui na Assembleia presenciamos o batismo do coronel Eric e da sua esposa. Muito legal, né, Darcy? A Rádio Mundial fazendo aí um trabalho bem diferente. A gente é parceiro desse veículo de comunicação, né? Como televisão também fazemos o nosso papel de comunicar Jesus e a rádio tem feito isso muito bem. A rádio tem ondas que alcançam muitas vezes onde a televisão não alcança. Então eu acho muito interessante. Darcy, eu queria ouvir um pouco da sua opinião do poder aí da Rádio Mundial, enfim, das comunicações como um todo na pregação do Evangelho para a gente encerrar.
Gabi, certamente onde a TV não pode estar, muitas vezes, né? A gente sabe que a rádio alcança através do carro ali ligado, é a dona de casa fazendo a sua tarefa do dia a dia ali, conectada na rádio. Então a gente sabe o quanto é importante, né? Muita gente às vezes conhece a nossa voz, não conhece nem a nossa imagem pela TV, mas conhece a nossa voz através das ondas do rádio. E isso é muito gratificante e é bom saber aí que decisões estão sendo tomadas, que coisas estão sendo feitas para o benefício de tudo isso, né, Gabi? E amanhã eu tenho certeza que você volta com mais informações. Volto sim. Primeiro no Entre Família, 2h30 da tarde, depois aqui no Revista à Noite. Com você, Darcy. Tá certo, Gabi. Muito obrigada. Eu te espero por aqui, então, amanhã, 6h45, você sabe, né? Todas as informações sobre a Conferência Geral, tudo que está sendo decidido por lá.